entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajuda a melhorar.
Bom dia. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao culto. Embora nós já estejamos aqui desde manhã, orar nunca é demais. E para aqueles irmãos que chegaram agora, um bom dia, que Deus seja glorificado. É importante termos consciência do que nós estamos fazendo, é importante compreendermos a dádiva que é termos um lugar seguro para louvarmos a Deus, para cultuarmos o Teu santo nome. Nós temos adotado o hábito de iniciarmos os cultos orando o Pai Nosso, a oração ao qual nos foi deixado. Mas como eu sempre ressalto, que não seja uma mera repetição de palavras, que mediante a nossa oração podemos de fato refletir acerca daquilo que nós temos orado. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, Pai, nessa manhã, Pai. Que os louvores que nós iremos cantar nessa manhã, Pai, possam se remeter apenas a Ti, Jesus, ao Teu poder, à Tua soberania, Pai, à Tua grandeza. Receba, Senhor, os nossos louvores. O Senhor venha tocar no coração de cada um através desses louvores, Pai, a Te adorar, Senhor, de forma verdadeira, de forma sincera, Pai, quebrando os nossos corações, Pai. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Pai Nosso, amém? Pai Nosso do céu. Adora a igreja. Na terra como é, oh Deus, deixa o céu descer, oh Deus, deixa o céu novamente do início. Pai Nosso, Pai Nosso do céu, Santo Deus, Santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra, igreja. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Mais forte, igreja, deixa o céu, deixa o céu descer.
igreja declare teu reino. Teu é o reino, teu é a glória para sempre. Oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Só vocês têm o reino. Jesus, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida, os nossos sonhos, aquilo que temos buscado, o que temos pedido, que seja para ele, por ele, para a glória dele. Entregue os seus planos, igreja, diante de Deus. E tudo que você venha fazer seja para a glória e para a honra dele. E vamos declarar nessa manhã, porque dele e para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Cantemos ao Senhor, porque dele, aleluia, para ele. Aquele que tem fé, aquele que acredita, declare ao Senhor nessa manhã, porque dele, oh Deus, oh Senhor, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, declara, igreja, a ele, oh Senhor, para sempre, oh Senhor, a ti a honra, a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Senhor, com profundas riquezas, o saber eu conhecer de Deus, quão insondáveis, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas, o saber de Deus, quão insondáveis, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Diante disso nós declaramos a ele a glória, a ele a
para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Só as mulheres declaram a Ele a glória. Mulheres, a Ele a... Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Os homens declaram e adoram ao Senhor, a Ele a glória. A Ele a... E todos adoram ao Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Senhor, Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, igreja. Ele é o Senhor. Sua verdade, sua vai sempre reinar. Oh Deus, terra e céu, terra e glorifique o seu santo nome. Seu santo nome, Ele exaltado, exaltado no céu. Vamos no início, Ele exaltado, Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, eu louvarei. Ele exaltado, Ele para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Oh Deus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é exaltado, exaltado no céu. Oh, Ele é o Senhor. Sua verdade vai ser terra e céus, terra, glorifica o seu santo nome. Tu nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, sim, nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus.
Oi. Bom dia. Bom dia, igreja. Esse é o momento que nós oramos pelas nossas crianças. Temos algum visitante hoje? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se abraçados. Sintam-se porque vão abraçar vocês, tá? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Esse é o momento onde nós oramos pelas nossas crianças. Então, por favor, crianças, cheguem aqui à frente. Eu gostaria que nós orássemos também pelas crianças que não estão presentes, pelas crianças de Israel. Eu acabei de ver um post que me deixou bem comovida pelo que elas estão passando. Mas não só aquelas crianças estão passando. Nós temos crianças no Brasil, nós temos crianças à nossa volta, crianças muito perto de nós que também estão passando por problemas emocionais e por grandes problemas. Que nós possamos orar agora para que Deus conforte esses corações, para que Deus dê coragem, para que Deus dê força, para que Deus tenha misericórdia pela vida delas. Nossas crianças que ainda não têm maturidade para entender tudo o que está acontecendo, mas que elas precisam ser confortadas. Que o Senhor dê a elas aquilo que elas necessitam, que nós não sabemos, mas que nós também sabemos que o Senhor não perdeu o controle em nenhum momento, que o Senhor sabe de tudo o que está acontecendo. Então o que nós podemos fazer é clamar pela vida dessas crianças, amém? Amém? Estendam as suas mãos para cá, coloquem os seus pensamentos em crianças que não estão aqui presentes, pais que não puderam trazer os seus filhos, mas que gostariam que eles estivessem, que nós possamos clamar pelo Senhor. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, obrigada por esse momento, obrigada por essas crianças, Senhor. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, tudo o que está passando. Nós queremos clamar pelas essas crianças que estão aqui, que você dê entendimento, que o Senhor conforte esses corações, que o Senhor faça com que elas descansem em Ti, Pai. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de entendimento, nós precisamos de força para guiar os nossos filhos, que eles resplandeçam a Sua glória, que você coloque as mãos sobre aquelas crianças em Israel, sobre crianças que estão necessitadas. Crianças precisam de entendimento, de sabedoria, de conforto, de força, de coragem. Que o Senhor tire todo o medo e as encoraje a viver aquilo que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Agora é o momento onde as crianças vão se dirigir para o Ministério Infantil com a tia Thalita. Que seja um momento abençoado, onde o Senhor coloque as suas mãos sobre aquele lugar e dê entendimento. Amém? Amém. Podem se sentar. Esse momento agora é um momento de ofertas, é um momento de generosidade, é um momento de gratidão, é um momento de entendimento. É um momento onde nós precisamos entender o que nós contribuímos, como nós contribuímos para o reino de Deus, as nossas obrigações e aquilo para o que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para uma grande obra. Deus tem nos dado entendimento, tem nos dado força, tem nos dado coragem por nos trazer até aqui. Deus tem nos chamado, tem nos colocado no lugar onde nós estamos, e por isso também Ele nos chama para uma grande obra. Não é só para benefício próprio, não é só para as nossas próprias vidas, mas sim para que nós façamos parte do reino dEle, para contribuir com o reino dEle, para levantar igrejas, para levantar pessoas, para que a gente possa sim contribuir com aquilo que Ele tem contribuído nas nossas vidas. Nada é nosso, gente, nada é nosso, tudo é dEle. Ele dá e tira a hora que Ele quiser, e por isso nós precisamos ter entendimento que nós fazemos parte do corpo de Deus. Esse é o momento de ofertas. Não se sinta na obrigação, mas sim com entendimento daquilo que faz parte do reino do Senhor, e nós fazemos parte disso. Aqui está o gasofilácio para quem quiser depositar em espécie, mas quem quiser depositar através de Pix é encontroconfronto@gmail.com.
Os voluntários estão com um crachá onde tem QR Code, ou encontroconfronto@gmail.com. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, a vida financeira de vocês, para que vocês possam contribuir e fazer parte do reino de Deus, porque é para isso que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado para que a gente também contribua com as nossas finanças, para levantar outras pessoas. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigada. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prospere, para que possamos prosperar outras pessoas, abençoar, levantar, e com as nossas finanças levantarmos grandes coisas para o seu reino. Senhor, nos use abundantemente, em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando mais um cântico. Amém? Aleluia, Jesus. Nos rendemos a Ti, Pai, nessa manhã. Continuamos louvando ao Teu nome, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa manhã, Senhor, através de vidas, através da Sua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Se você souber, cante ao Senhor. Tu és a direção, Tu só a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. O que, igreja? Teu amor jamais me deixa. Sempre há de existir, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, me rendo, igreja. Eu me rendo aos Teus pés, és preciso, oh Senhor. Eu me lanço onde encontro meu refúgio. Vamos cantar do início. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Senhor, por Ti. Tu és a direção, Tu só a me guiar, Tu só a me guiar. Tudo pode passar, tudo. O Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, igreja. Sempre há de existir um novo amanhã, um novo amanhã preparado pra mim. Repita: preparado pra mim, preparado pra mim, preparado para cada um de nós, preparado pra mim. Oh, oh, eu me rendo, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra ver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Me rendo, eu me rendo. Aleluia, Jesus. És tudo que eu preciso pra. Eu me lanço, Deus, aos Teus
Declare comigo assim, ó. Jesus, eis-me aqui, oh Deus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Declare, Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Para terminar, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Antes de darmos início à palavra, vamos tirar um tempo de oração. Um tempo de oração por tudo que tem acontecido. Nós temos vivido tempos dos quais nos fazem refletir. Creio que todos saibam o que tem acontecido no mundo afora, não pegando apenas esse ponto que também é primordial do que tem acontecido em Israel, mas nós temos uma guerra na Ucrânia, onde a Rússia tem destruído aquele lugar, já faz um ano e 8 meses. A gente se espanta, né? Como não é na gente, não dói, né? Agora essa guerra com potenciais desdobramentos, né, mundiais. 3 terremotos aconteceram recentemente, todos acima de 6 graus na escala Richter. Papua de Nova Guiné, México e Afeganistão. Mas está tudo bem, né? Nós estamos no Brasil, daqui a pouco tem carnaval. Nós tivemos um extermínio de um carro no Rio de Janeiro, onde um crime organizado é mais organizado que tudo, porque até desculpa eles pedem. Cometeram um equívoco. Quantas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós não estamos enxergando. Nosso país, nós estamos vivendo esse momento grave, inclusive com leis que estão para ser promulgadas e derrubadas, onde o aborto se tornará normal por causa de norma. Tem um projeto do qual visa permitir com que fetos ou crianças de até 3 meses possam ser ceifadas e tiradas a sua oportunidade de terem vida. Quantas coisas eu poderia ficar falando aqui acerca do que tem acontecido. Casais de anos de casados estão sucumbindo à era da modernidade da internet, se iludindo através de perfis falsos.
famílias estão sendo destruídas, enquanto nós estamos anestesiados, que possamos tirar um tempo de oração. Eu convido vocês a se prostrarem diante de Deus. Convido vocês a orarem pelas suas famílias, orarem pelo mundo, clamarem pela volta de Cristo Jesus. Que possamos viver a igreja. Que as nossas orações sirvam para trazer consciência de que nada somos sem Deus. Agradecer pelos livramentos que tivemos até aqui, mas nos colocarmos como intercessores e nos colocarmos diante dessas vidas que estão sendo ceifadas. Que vocês coloquem essas causas a qual foram mencionadas agora em oração. Enquanto muitas coisas estão acontecendo, nós temos oportunidade de estarmos aqui aos pés da cruz, clamando pelo Senhor. Tire um momento de oração, um minuto onde o mundo seja a causa, onde a volta de Cristo seja o principal motivo da sua oração. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu nome. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Tu és um Deus que jamais perdeu o controle e jamais perderá. Que não só nossos corpos, mas nossos corações estejam inclinados a ti. Que possamos compreender os tempos que estamos vivendo. Que sejamos submissos à sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Em meio às nossas tristezas, nós temos que encontrar motivos de alegria. Existe tempo de comemorar, existe tempo de chorar, existe tempo de se lamentar. Mesmo em meio a todas as tristezas, nós temos que encontrar forças para seguirmos adiante. Nós vivemos tempos ruins também, do quais foram comuns a todos. Tanto aquele que tinha muito dinheiro, aquele que não tinha, ficaram reclusos dentro de seus lares. Mas como tudo passa, né, a gente se esquece. Nossos filhos talvez não sofreram esse impacto. Até mesmo nós que sofremos nos esquecemos. Que há pouco tempo atrás nós estávamos clamando para termos tempo de comunhão. Há tempos atrás nós estávamos usando máscaras.
E agora nós usamos máscaras. Máscaras que escondem a realidade de quem nós somos, máscaras que nos fazem fortes e inabaláveis em meio a todas essas dores. Não tenham vergonha de chorar, não tenham vergonha de clamar, não tenham vergonha de mostrar suas fraquezas diante do povo de Deus, porque aqui vocês estão num lugar seguro, aqui você pode chorar junto com seu irmão, aqui você pode abraçar seu irmão falando que as coisas não estão tão bem, aqui é o lugar que vocês podem realmente se sentir acolhidos, porque nós sabemos aquele que opera em nós, aquele que opera através de nós, que sejamos cada vez mais unidos, que possamos viver cada dia mais aquilo que nós vivemos hoje por essa manhã, dedicarmos nosso tempo ao Senhor, sabendo que todo o tempo gasto aos pés dEle são os melhores tempos que poderemos usar nessa nossa vida. Nós estamos no Evangelho de João, muitos de vocês têm acompanhado isso de maneira integral. Nós temos pegado pequenas partes, perícopes do texto para que possamos estudar de maneira cada vez mais profunda. É importantíssimo que tenhamos cada dia mais consciência desse Evangelho, cada dia mais possamos mergulhar e compreender que tudo que foi dito são mensagens que, se aplicadas aos dias de hoje, nos farão viver de maneira completamente distintas e possamos escutar essas advertências. Nós abordamos no culto passado acerca de Nicodemos, aquele sábio fariseu, ao qual se encontra com Jesus, meio que às escondidas, procurando Jesus à noite. Ainda ele está melhor que muitos que se dizem crente, que nem de noite nem de dia está vendo Jesus. Então, que possamos extrair agora coisas preciosas do quais nós temos nessa continuação da passagem, desse diálogo de Nicodemos com Jesus. Nós vimos um homem que tinha conhecimento da lei, mas não tinha vivência da prática que era viver aquilo que estava escrito. É como um homem que sabe o sabor de uma fruta, mas nunca a experimentou. Por exemplo, o mel. Todo mundo sabe o mel é? Eu não gosto de mel. Eu sei que é doce. Quando eu coloquei na boca, falei, nossa, isso daqui é doce. O doce associa doce que eu gosto. No final, o evangelho se torna mais ou menos parecido com isso. Pessoas falam, sabem o que é, mas se eu não provar aquilo e degustar por mim mesmo, jamais eu compreenderei o que é o evangelho. Às vezes eu sei um evangelho de teoria, eu conheço um Deus de teoria, mas não de caminhar com Ele. Saltar de paraquedas. Quem já saltou de paraquedas? Dá para explicar o que é saltar de paraquedas? Não dá, é uma sensação única. Quando você vai explicar, você vai ter que... Cada um vai explicar, não existem palavras. A relação com Deus é a mesma. A relação com Deus se torna algo muito semelhante, porque você tenta explicar algo que de certa forma é inexplicável. É inexplicável aquilo que Deus opera em nós. Quando nós falamos de um Deus teórico, beleza, a nossa racionalidade, a intelectualidade pode fazer com que uma pessoa compreenda, mas que ela viva somente mediante o poder do Espírito. O tema da ministração de hoje é nascer do Espírito. O passado foi nascer de novo, mas para nascer de novo é necessário nascer do Espírito, ao qual, ao longo da ministração hoje, creio que poderemos ter cada vez mais compreensão do que se trata isso. Assim como eu fiz essa analogia, não basta saber que é doce, não basta saber o que é saltar, é necessário saltar, crendo que o grande paraquedas de nossa vida é Cristo Jesus. Se nós estivermos longe dele, nós estamos saltando, a única coisa que nos espera lá embaixo é o chão, e mais profundo ainda que esse chão. Com Cristo sendo nossos paraquedas, de fato o Espírito Santo nos conduzindo, estaremos a eternidade
ao lado dele. Que vocês possam abrir suas Bíblias em João capítulo 3, a partir do verso 7, para a leitura das Escrituras. João capítulo 3, verso 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de... O vento sopra onde? Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do... Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso... Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Obrigado, Senhor. Nos fale de coisas celestiais. Que os segredos celestiais que são obscuros do mundo possam ser revelados mediante o poder que há na tua palavra. Que sejam claros como a água. Que sejam límpidos e puros, Pai. Que não sejamos conduzidos por engano, por meras sabedorias humanas, mas que tenhamos o entendimento dado pelo Espírito Santo. Por isso nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito, sem a qual jamais poderemos compreender as profundidades e as riquezas do teu saber, do teu conhecimento. Te agradecemos, Senhor, pois podemos nos reunir para louvor e honra do teu próprio nome. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Amém. Vocês se lembram que eles estavam nesse diálogo? Nicodemos perguntava como era possível um homem velho nascer de novo? E Jesus tinha acabado de dar uma resposta, onde nós paramos em meio a essa resposta. No verso 5 diz assim, acompanhem comigo. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Observe que, como eu havia dito no culto passado, o nascer da água e do Espírito estava falando acerca de uma purificação que não é dada como você entrar no chuveiro. A purificação do Evangelho não é você entrar dentro de uma igreja. A purificação do Evangelho não é você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. A purificação do Evangelho não é você fazer a classe de membros. A purificação do Evangelho não é você se vestir que nem eu. Você está lascado daí, hein? A purificação do Evangelho não é a gente encontrar um ritual humano que nos faça santos. A purificação do Evangelho está em algo que transcende o conhecimento humano. O homem não pode barganhar e clamar a Deus por isso. Mas o homem pode sim questionar essa verdade. O homem pode sim buscar conhecer cada vez mais essa verdade, para que essa verdade cada vez seja mais latente dentro de nós. Um homem que tudo aceita, ele é escravo daquilo que ele aceita, porque ele não questiona. Quantas coisas nós fizemos de maneira repetitiva, porque nós ouvimos falar. Nicodemos estava mais próximo de Cristo do que muitos cristãos. Ele estava ali inquirindo, interrogando a Jesus, de maneira que fala assim: calma aí, você está me falando isso, mas está escrito isso. Algumas pessoas olham com maus olhos Nicodemos, mas quantas coisas seriam sanadas se o homem fizesse isso, não se tornando um mestre da lei, mas um discípulo de Cristo. Nós não vamos até Cristo perguntando o que Ele diz acerca da sua palavra, nós estamos escutando homens falarem acerca de um Deus, e nós dizemos amém,
e vivemos vidas completamente reprováveis aos olhos de Deus, sobre um ar completo de santidade. Nós temos visto diversos escândalos em todas as áreas da sociedade, mas nós não admitimos vermos esses escândalos dentro da igreja, achando que é um lugar completamente diferente. Infelizmente não é. O mesmo índice de divórcio que existe na sociedade existe dentro da igreja. O mesmo índice de abusos que existem na sociedade existe dentro da igreja, porque a igreja é constituída por homens. Agora, se você se afasta da igreja porque acontece algo dentro da igreja, você vai ter que se fechar dentro da sua casa, e dentro da sua casa vai acontecer a mesma coisa, porque ali tem um homem. Até um homem sozinho já é o suficiente. O pecado não precisa de duas ou mais reunidos em seu nome para se manifestar. O pecado se manifesta sozinho. As coisas acontecem sozinhas. Nós temos que cada dia ter mais consciência de buscarmos conhecer a Deus de maneira relacional. Assim como ele estava buscando um relacionamento, nós deveríamos ter essa diligência. Nós nos deparamos com coisas que são primordiais no Evangelho que sequer conhecemos. Coisas básicas, princípios básicos. Por quê? Porque o Evangelho foi deturpado ao longo de uma geração. O Evangelho que nós vivemos no Brasil é algo de 100 anos. Grande parte do que nós estamos vivendo vem dessa nova geração, nova de 100 anos, são 2000 anos de história e nós estamos nos baseando em 100 anos. Temos muito que aprender ainda, temos muito que buscar. Não buscando no sentido de nos vangloriarmos, mas de conhecermos cada vez mais a Deus. Conhecer é uma obrigação do ser humano, é uma obrigação nossa. Abram em Deuteronômio 29, 29. O último livro do Pentateuco. O que você falou, galego? 5 primeiros livros da Bíblia são denominados como? Pronto. Galego, por que algumas coisas difíceis você fica falando? Para vocês terem conhecimento, porque vocês vão escutar e depois vão se lembrar, vai falar, eu já ouvi o termo. Nós não podemos, nós temos que, ministrando, chegarmos ao nível da plateia que nos escuta, mas nós não podemos permitir que eles continuem no mesmo patamar. A intenção é que possamos levá-los a um lugar diferente. É a mesma coisa, todo mundo passa por uma questão de ensino, em qualquer área da vida. Não tem ninguém que seja tão inteligente que não tenha nada para aprender, não tem ninguém que seja tão nécio é desprovido de inteligência, que não tenha nada a ensinar. Não, eu todo formal, ele traduziu, mas essa é a realidade. Então, todo mundo passa por esse processo. Quando você vai ensinar alguém, você tem que reduzir, falar assim, não, deixa eu te explicar, coisas que são tão óbvias para a gente, quando a gente vai explicar para alguém, você fala assim, não acredito que você não sabe isso. Daí você baixa um pouquinho, começa a explicar de maneira simples, mas você não permite que ela fique ali, porque se ela ficar ali, ela não vai aprender. Daí você vai colocando argumentos que vai fazer com que ela evolua. Conseguiram entender a razão disso tudo? Observem aí esse verso. Olha o que diz. Deuteronômio 29, verso 29. Amém? Diz assim, ó: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Amém? Então não preciso mais estudar, agora eu já sei o que é Jesus. Acabou.
Lê o Deuteronômio 29, verso 29, só essa frase. Daí as pessoas colocam a linha A, então daí na hora que falar isso, daí é mistério de Deus. E acabou, e a gente vai vivendo, tudo errado. O que é uma falácia, uma mentira. Olha aqui, não seremos responsabilizados por... Daí você fala, até aqui está muito bom. Não está? Ah, beleza, não preciso. O Senhor é insondável. Tem segredos que ninguém conhece. E nem seremos responsáveis por eles. Daí todo mundo, glória a Deus, bate palma e vai. E já entra em coisas que não deveriam. Mas olha o que diz depois. Mas é um problema, mano. Quem tem mãe sabe que mas, quando vem falar mas, é porque vai trazer um ponto, contraponto ao que aconteceu. Está dizendo, eu sei que tem coisas que Deus faz que não conheceremos, e nós não temos como responder por isso, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos... Aí zoou, né? Somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou. Estamos preparados para isso? Para que obedeçamos a todos os termos desta? Então calma, ele revelou o quê? A lei, e nós seremos responsáveis. Então você não pode falar, é Deus que faz tudo, porque você tem uma responsabilidade. Mas você só quer a primeira parte do verso. Nicodemos era um homem, então, completamente rebelde? Ou era um homem também temente à palavra de Deus? Ele não tinha sentado em cima das escrituras e ficado lá, falando assim, pronto, eu já sei. Com um olhar leviano, nós podemos olhar e falar assim, beleza, ele não está nem ligando. Ele está ali só para confrontar Jesus. Não, ele estava se lembrando disso daqui. Eu sou responsável também. Está aqui alguma coisa acontecendo, deixa eu ver se é verdade. Quantas vezes nós nos deixamos para esse lado aí, mistério de Deus? Se o que é revelado, nós não temos responsabilidade. Uma prova disso é a nossa leitura das Escrituras. Nós estamos negligenciando a leitura das Escrituras. Gente com mais de 10 anos de igreja e sequer ler uma vez a Bíblia. E se ler uma vez ainda, desculpa, é pouco. Você vai ler a Bíblia inteira, todos os anos, e você nunca vai conseguir conhecer toda a revelação de Deus, a qual você é responsável. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Não vai dar para você chegar e falar assim, eu não sabia. Porque você sabe, quando nós fazemos alguma coisa que está contrária à vontade de Deus, a gente sabe, mesmo que nunca tenha lido. Estou falando mentira ou verdade? Verdade. Essa é a realidade. Quando nós fazemos algo errado, automaticamente as consequências são ruins, automaticamente as coisas vão acontecendo. Por quê? Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. É mais fácil a gente viver certo ou errado? Mentira. Mentira, lógico que não. É mais fácil viver errado? Não, pode falar que é mais gostoso, mas que é mais fácil, não. É mais gostoso, mas mais fácil não é. É mais atrativo. Quando você faz alguma coisa errada, você tem que ficar se escondendo em todo canto. Quando você faz alguma coisa errada, você fala, mano, todo mundo está olhando para mim. Você fica se acusando, você não dorme, acontece milhares de coisas. Mas quando você vive na luz, na verdade, é muito mais fácil. Eu não preciso chegar em casa e ficar lá, mano, vai tocar meu telefone, e agora, o que eu faço? Eu não preciso ficar escondendo o celular da minha mulher, eu não preciso ficar com vergonha de estar com um amigo aqui e saber que vai acontecer alguma coisa. Qual que é mais fácil?
E por que todo mundo falou que era mais fácil viver errado? Porque é o jeito que o homem já aprendeu a viver, ele nasceu com isso. É atrativo, mas não é o correto. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E nossa responsabilidade está em seguirmos a palavra para que possamos viver essa paz que excede todo entendimento. Podem voltar para João. Nós vemos que Nicodemos estava simplesmente tentando fazer isso. Ele estava ali questionando, porque ele fala assim, tudo que estás falando é contrário àquilo que eu compreendi. Mas não é porque eu compreendi que há verdade. Eu questiono, não para querer convencer disso, mas eu quero me convencer de qual é a real verdade. Hoje nós somos balizadores da verdade. Balizadores é aqueles que delimitam o que é verdade. Sim ou não? Eu posso ler algumas coisas para vocês e dizer, não, isso daí está errado. Como está errado? É a palavra de Deus. Eu posso interpretar errado, mas a verdade é o quê? A palavra de Deus. Porque nós passamos pelo nosso crivo racional para ver se é ou não certo. E aquilo que for bonitinho para mim é certo, aquilo que foi errado para mim não é certo. Questões das mais abrangentes nós podemos colocar aqui. Imagina, de uma certa forma, todo mundo sabe a história de Narciso? Aquele que jogou no Santos, daí você sabe, né? Só os mais velhos ainda que sabem. Narciso era um homem do qual ele ficava olhando a margem do rio, e ele conseguia ver a beleza dele em meio à margem do rio. Então o homem olhava e ele falava que ele era o narcisista, onde ele ficava olhando para algo para verificar a sua própria beleza. Só que daí tem várias hipóteses filosóficas, porque quando Narciso não ia mais diante do rio, o rio também reclamava que Narciso não aparecia, porque quando Narciso estava, ele via também a beleza do seu próprio lago refletido nos olhos. Olha como que é louco tudo isso. E nós somos esses narcisos, nós só encontramos a verdade naquilo que nossa beleza reflete. Eu que avalio a verdade, eu quero, aquela pessoa falou isso que eu gosto, então aquela pessoa é a verdade. Isso daqui não é. Nós somos seres narcisistas por natureza, onde nós procuramos os lugares que retratem aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós não lidamos com as adversidades. Aqui, eu estou dando uma de advogado de Nicodemos, vocês já notaram, né? Depois vocês emitem um júri, condenado, está lascado, eu como advogado. Você vê que Nicodemos, ele estava abrindo mão das suas verdades absolutas, ele estava querendo conhecer mais, e você vê ele com indagações que parecem ser bobas, mas que surgem dentro de todos os corações caídos. Como um homem pode nascer do Espírito? Como um homem pode nascer de novo? Como um homem nascer de novo? Acaso posso entrar dentro da barriga da minha mãe e ser gerado? Olha o tamanho da minha mãe, não dá nem para saber como gerou. Quer admitir alguma coisa? Conta agora. Conta agora que já está tudo acontecendo mesmo. Como pode? Imagina que começou a cabeça dele fervilhar. A nossa cabeça não faz isso. Eu tento ser provocativo com vocês para fazer vocês pensarem, para que vocês fiquem o final de semana ou até o próximo culto pensando em algo que vai te gerar incômodo. Imagina que nós estamos sendo forjados por Deus, nós somos um vaso na mão do oleiro onde Ele está nos moldando. E quão maravilhoso é isso. Imagina, sou perfeito. Não é. Eu não sou perfeito, aqui amanhã eu posso ramelar, você que está aí, todos nós, mas nós estaremos sendo moldados por quem? Estaremos sendo. É gerundismo mesmo, não é atendente de telemarketing, porque é isso, é a realidade. A todo instante, nós somos essas massas nas mãos de um oleiro. E aqui tinha um homem também, de certa forma, o moldando.
e ainda que não o tivesse o moldando, ele moldaria através daquilo que aconteceu com ele. Então nada na nossa vida é descartável. Nada na nossa vida é descartável. Tudo que tem acontecido, Deus vai usar para um propósito. Nós chegamos no verso 7, onde diz: não se surpreenda, portanto não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Ele repetiu que era necessário nascer de novo, seria que ele nem tinha entendido que era nascer de novo. Por quê que ele fazia isso? Ele colocava Nicodemos para pensar. Você vê aqui no verso 3, que ele diz assim, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Ele já tinha admitido que alguma coisa estava acontecendo diferente. Todos nós, ele estava falando de quem? Nós, quantas pessoas ele é? Quantas pessoas Nicodemos é? Uma. Mas ele era o quê? O líder de toda uma comunidade. Então ele falou em nome da comunidade o quê? Que todos nós estamos vendo algo que está acontecendo. Ele, como líder da comunidade, estava assim, se é a verdade, eu tenho que passar para eles a verdade, deixa eu compreender a verdade. E ele estava achando que a verdade ia vir da mesma forma que veio anteriormente, através de letras. Não, Jesus estava falando, essa verdade que eu estou te revelando não vem de letras. Essa verdade provém de um espírito. Isso que para ele ainda era incompreensível. Estão comigo? Diz amém. Verso 8 diz: o vento sopra onde quer, assim como você o ouve, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Olha que maravilha, o que Deus faz com o ser humano? Jesus desenha as coisas, para que a gente possa compreender. É o que Ele faz diariamente nas nossas vidas. Ele vai desenhando, de maneira que Ele vai nos conduzindo para onde Ele quer que nós andemos. Galego, mas como isso? Olha para a sua vida, você vai ver que você estava indo para um lado, daí Deus desenhou na sua cara que não era para você andar ali. Para alguns de uma maneira mais drástica, para outros de maneira mais suave. Por quê? Ele é Deus, Ele sabe como Ele trata cada um dos filhos. Teve coisas que eu fiz que eu olho para trás e falo, meu Deus, me avisou o tempo inteiro. Vai dar ruim, mas você nem escuta, você vai andando, mas chega uma hora que daí ele já pega, lembra do volante? Ele já pega e fala, vem para cá, vai, blup, coloca uma pedrona que você bate e vai para outro lugar. Olha a maneira como ele desenha de maneira linda. O vento sopra onde quer. Ele traz uma alusão de coisa natural que é comum a todos. Quem já não viu o vento e ficou, da onde vem essa parada? Já pensou nisso, né? Da onde vem? Para onde ele vai? Do que ele é feito? O que ele come? Essas são as nossas perguntas naturais. O ser humano se depara com isso. Vocês sabiam que não existe uma explicação para aquelas turbulências do avião? Não encontraram ainda uma explicação completamente ilógica, não é assunto fechado. Está o quê? Diante do quê? Do vento. Você se mexendo, o vento se move. Deus, Cristo ali estava trazendo para ele coisas palpáveis, colocando ele para pensar. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Ele trouxe consciência, sentido. Você está vendo, você pode sentir, mas você não sabe de onde veio e para onde ele está indo. Ele estava falando assim, calma aí, menos, tá? Você conhece a palavra, mas você não conhece ainda esse Espírito. Esse Espírito que quando invadir a sua vida, haverá uma mudança de vida. Esse vento que onde bater, arrastará tudo, como se fosse um grande tornado, que parece que vai tirar a ordem de tudo, mas visa colocar ordem. Esse é o Espírito de Deus. Ele traz uma força
que pode ser sentida, mas que a causa é oculta. A força sentida, real, mas que é oculto. O vento é real. Ou alguém acha que não existe vento? Oxigênio, quem acha que não existe? Fica sem um pouquinho, entre em algum lugar. Mas é real. Como? H2O, beleza, como que faz? H2O é da água, né? O2. Daí você começa a ver como que surge o oxigênio. Vocês estão ruins de química também, hein? Mas observem como Jesus, ele visa trazer tudo de maneira muito palpável. Na hora que ele fala de alguma coisa espiritual, ele costuma trazer elementos da natureza para que o homem possa entender. Imagina sendo Deus explicando as coisas. É a mesma coisa de explicarmos coisas para os nossos filhos. Pai, como que faz filho? Como que eu nasci? Como que você vai explicar, mano? Você põe cegonha, você vai falando um monte de coisa, que depois você vai entender. É o tempo. Tem coisas que nós estamos aprendendo mais. É o tempo de cada coisa, determinado para cada coisa. Mas aqui Nicodemos estava escutando a voz do Senhor dos Senhores. Ele estava aprendendo da verdadeira fonte que traz vida. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Você aí, mestre da lei, que sabe tudo sobre a lei, não consegue explicar. Eu vos explico. Ele estava dizendo, tem que nascer do Espírito, mas quem conhece esse Espírito? Quem conhece esse Espírito? Aí, tá vendo? Mas é assim, é a mesma realidade. Vem aqui, acontece alguma coisa, você vai para onde? Para os braços da onde? Ele tem a solução, ainda que não tenha, ainda que tenha que dar ponto. Você vai ali e você é acariciado. Era o que estava acontecendo exatamente aqui. Ele teve a oportunidade das suas dores serem sanadas por Cristo Jesus. Como que você deduz que era uma dor que ele sentia? Ele colocou a sua reputação em jogo. Concordam ou não? Para eles era uma vergonha ele se deparar com Cristo. Ele se encontrar e falar assim, mesmo se descubra, eu estou buscando a verdade. Ele estava mais preocupado com a sua reputação ou com a verdade? Dá a impressão que a reputação, a gente pode olhar e advogar falando, não, mas ele não quis trombar com Jesus lá no meio de todo mundo. Mas, nós podemos olhar falando assim, não, mas ainda que me vejam, eu vou ali descobrir a verdade. Eu quero conhecer essa verdade. Porque se eu tenho certeza da verdade, eu não vou em outro lugar. Você vai chegar aqui, vai procurar alguma outra religião ali, para falar assim, não tenho certeza da verdade. Se você vai procurar, é porque você não tem certeza, concorda ou não? Observem. O verso 9. Olha a pergunta de Nicodemos, de maneira bem simples. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus falou de maneira objetiva. E ele, como pode? Como pode? Como pode ser isso? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Você não viu eu acabar de perguntar aqui como que um homem pode? Era a mesma coisa que ele estivesse falando isso. E Jesus, de maneira graciosa, responde: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. O que ele fez? O que ele fez com Nicodemos aqui? Ele fala assim, você é um mestre respeitado,
e não entende isso, ele está falando assim: aí, mano, você não é o cara que sabe tudo? Você não chegou aqui todo arrogante? Olha aqui, estou te falando de algo que ficará para a eternidade. Você diz que sabe tudo, mas as letras que estão aí, se não tem Cristo, são mortas. As letras que tem aí, se não tem o Espírito, são mortas. Você diz que sabe tantas as coisas, um mestre respeitado. Imagina os seus discípulos. O que eles estão fazendo? Ele já colocou todo mundo no lugar deles. Vocês estão falando de algo do qual não é proveniente da minha verdade. Olha no verso 11: eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso. Eu lhes digo a verdade. Em verdade vos digo. Todas essas vezes que Jesus estava falando isso, ele estava fazendo o quê? Dando ênfase para o que ele ia falar. Hoje mudou, né? Quando a gente vai falar assim, ó, presta atenção aqui. Só pai que usa, né? Presta atenção aqui. Já ouviu, né? Presta atenção no que eu estou falando. É verdade o que eu estou dizendo. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Falamos. Ele estava trazendo a autoridade da palavra, a autoridade do qual a Bíblia já apontava para ele. Ele não estava só trazendo a autoridade dele do que os outros discípulos dele estavam falando, ele estava trazendo autoridade para a palavra. Como que nós podemos deduzir isso? Abram em Hebreus 1. Tito, Filemão e Hebreus. Vocês já estão mexendo bem melhor na Bíblia, tá vendo? Amém? Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o 2 dá para entender já. Mas vamos ler até o 4. Amém? Olha o que diz: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Deus utilizava os profetas para revelar a sua verdade, e elas ficaram registradas de que jeito? Pelas Escrituras. As Escrituras não passam de profecias, elas são profecias entregues pelos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, que revela que é Filho e muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Observe que aqui no verso 1, ele já traz muito claro o que eram as Escrituras, e depois ele fala que nos últimos dias, falou por meio do Filho, ao qual ele tinha designado como herdeiro. Então ele já traz de maneira objetiva aquilo que era subentendido ainda aqui. Observa a maravilha que é nós temos acesso à palavra. Isso daqui ficava claro para Nicodemos? De certa forma não, embora ele tivesse visto aquilo que estava acontecendo, ainda era obscuro. Nós podemos crer por quê? Porque nós temos acesso a toda a revelação, e o Espírito ainda nos ilumina para que possamos ter testificado em nosso coração que o que ele diz é verdade. Falamos daquilo que sabemos
E vimos, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Vê se ficou claro para vocês, que tudo o que estava acontecendo ali era pura revelação de Deus como verdade, mas eles estavam decidindo por não crer. E nós sabemos que as Escrituras retratam a verdade. 2 Timóteo 3,16. Podem abrir que vocês vão entender a função das Escrituras. Segunda Timóteo 3, verso 16. Amém? Olha o que diz: toda escritura é inspirada por e útil para nos, o que é, e nos fazer perceber o que não está em ordem nossa. A palavra é suficiente para apontar quais são os caminhos que nós estamos andando errado. Nós não podemos falar, Deus é misterioso e deixa que pertence a Ele só. Não temos desculpas. Continuando diz, Ele nos corrige quando? E nos ensina a fazer o que é? Ela nos ensina o que é errado, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Verso 17, Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa. A função das Escrituras era o que? Trazer ensino. Só que ali ele estava se validando somente do que ele achava. Ele não estava atentando para que de fato a palavra apontava. O Antigo Testamento era apenas um sinal daquilo que haveria de vir, era a sombra. Prova disso, olhem aqui no verso 15, de 2 Timóteo ainda, 3 verso 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Estava falando de Timóteo, que desde pequeno ele era instruído aonde? Nas Escrituras. Quais Escrituras? Não era o Evangelho, tá? Era a lei dos profetas, eram os escritos. Olha aqui, quantas coisas nós podemos extrair. Ele estava sendo ensinado de maneira correta, por quê? Que lhe deram sabedoria para receber a salvação. Ele trouxe o quê? Inteligência e discernimento. Sabedoria é dom de quem? De Deus. E essa sabedoria dele estava firmada na salvação que só vem por intermédio da mensagem de Cristo. Faz sentido para vocês? Vê como tudo é perfeito. Continuando, caminhando para o fim. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ele falou assim, enquanto eu estou falando de coisas aqui, básicas, vocês não conseguem compreender. E quando vocês virem um homem subir e os anjos descerem, e quando vocês souberem, de fato, que o Deus se fez carne para morrer pelos pecados, os quais a sua lei não poderia te salvar. Nicodemos estava completamente tomado pela sua própria inteligência, mas a mente dele estava sendo iluminada pela sabedoria que traz vida. Essa sabedoria que nós temos que agora nos curvar diante dela. Essa sabedoria que nós agora temos responsabilidade de conhecermos. Galego, por que você cobra tanto a gente de ler a palavra? Porque vocês não podem estar alicerçados em um homem. Você acha que Nicodemos falando não tinha autoridade para falar ali e as pessoas falavam amém?
mas você responderá pelo que tem vivido, você responderá por aquilo que você tem feito da sua própria existência. Você tem responsabilidades. Você tem que se programar melhor para tirar um tempo de leitura. Você tem que se programar melhor para conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e viver essa verdade, porque essa verdade vai fazer você viver a paz que excede todo entendimento, vai te levar para um lugar que, ainda que existam dúvidas, você poderá consultar o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, e agora ainda iluminado pelo Espírito Santo a compreender aquelas palavras antes escritas. Nós acabamos de ver aqui em 2 Timóteo que a palavra é suficiente para te instruir no bom caminho, que ela te corrige quando estiver errado. Eu estou errado, o que eu faço? Saio correndo? Não, palavra. Esse é o caminho do homem. Ainda que ele não soubesse que estava errado, ele estava buscando a verdade. Nós estamos de fato buscando a verdade? Quando nós lemos, então conhecerão a verdade vos libertará. João 8,32, todo mundo sabe essa parte, já ouviu falar, né? Abram lá que vocês vão tomar um choque de realidade. Quem já falou essa frase? João 8,32. Amém? Está escrito como eu acabei de dizer. Então conhecerão a verdade vos libertará. Até aqui é bonitinho, não é? Mas olha o que diz no verso 31. Jesus disse aos que creram: vocês são verdadeiramente meus discípulos, a meus ensinamentos. Eu posso falar que eu conheço a verdade, mas como que eu vou manifestar se eu vivo a verdade? Se de fato eu vivo, se eu obedeço. Se eu não obedeço, logo eu não. Se eu não obedeço, eu não conheço. Se eu não obedeço é porque eu não conheço. Ainda que eu tenha lido, ainda que eu tenha meditado, eu não conheço. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Permanecer fiel é sinal de nunca errar? Não, é sinal do quê? De se arrepender e se voltar às Escrituras. O que falta hoje para nós é conhecimento das Escrituras e verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento faz com que mudemos a direção do qual estamos andando, ao qual Deus vai, desenha, se revela, e nós daí sim podemos contemplar que nascemos do Espírito, quando o nosso caminho é mudado, quando o vento sopra, e de fato as coisas fluem para um lugar do qual nós nunca nos colocaríamos. Para finalizar o sermão, eu gostaria que vocês abrissem ainda lá em 2 Timóteo capítulo 4. Amém? Eu lhes digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a esteja preparado, quer a ocasião seja, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom. Jesus fez isso? Nós fazemos? Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Ele corria risco de vida? Ele estava ligando? Não, porque a morte não poderia vencê-lo. A morte pode nos vencer?
Você acha que se você estivesse lá em Israel agora e falasse que era cristão e te pegasse, você não fala assim, não, estou brincando, eu sou budista? Será que nós não negaríamos a fé no primeiro grito, não precisava nem apontar a arma? No primeiro susto, nós manifestamos quem nós somos. Se de fato nascemos do Espírito ou não. Se eu nasci do Espírito, eu nego? Prova disso que Pedro ramelou. Mas depois que o Espírito veio sobre ele, ele pregou e 3.000 foram convertidos. 2 homens completamente antagônicos. Pode deixar, Cristo, eu não te abandonarei. Antes do que o galo cante. Não vou entrar no mérito do galo, porque não era galo, eram cornetas. Até explicar isso daí é outra história. Mas observe que o homem que é nascido do Espírito vive essa verdade. O que é nascido do Espírito não mais se conforme em viver uma vida olhando para a mentira. O homem que Deus quer impactar, a sua palavra chega até ele. Nós temos milhares de teorias acerca de Nicodemos, mas nós temos que trazer para a nossa prática hoje em dia. Nós somos apenas fariseus que estamos com a lei aberta e vivemos debaixo da lei, ou nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, iluminados pelo Teu Santo Espírito, onde a verdade, quando nos confrontada, nos faz viver a vida de maneira diferente. Quando essa palavra nos corrige, nos repreende e nos encoraja, nós rendemos glórias a Deus. O verso 3 traz algo primordial, que diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não o ensino verdadeiro. Nós estamos nessa época? Eles estavam nessa época? Quando eles estavam lá, eles estavam nessa época ou não? Não? Bugou. Pois virá. Mas era virar? Quando que era virar? Era virar só agora? Eles estavam escutando a verdade? Mas eles estavam vivendo a verdade? Não estava. Eles também não estavam. Esse virá é eternamente, até que Jesus venha. O homem sempre escutará outras verdades, senão a verdade de Deus, a sua própria verdade, que você cria na sua própria cabeça, julgado como o verdadeiro Narciso. O homem do qual tem a sua própria verdade, e a palavra é um mero adereço para te deixar mais pomposo aos olhos de uma sociedade que te cobra um posicionamento. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus. A gente faz isso ou não? Você vai ver, deixa o galego apertar um pouquinho mais, mano. As pessoas falam, eu sei como encher, eu sei como esvaziar a igreja. Só falar a verdade. O evangelho verdadeiro é atrativo? Para os nossos olhos, não. Para os nossos olhos não é. Prova disso é que tem que usar versos espaçados para fazer com que igrejas se mantenham. O que mantém as pessoas na igreja não são ensinamentos humanos, é o Espírito de Deus. O que vai trazer pessoas para este lugar é o Espírito de Deus. O que vai manter eles sentados prestando atenção é o Espírito de Deus. Nós não podemos ser pragmáticos achando que a palavra tem que receber um tempero. Cristo é suficiente, Ele não precisa de aditivos. Não é Cristo mais as suas obras, não é Cristo mais o que você faz, é Cristo, somente Cristo. O ensino da palavra é o suficiente, ainda que nos desagrade, ainda que essa palavra não seja confortável aos nossos ouvidos, ainda que essa palavra nos faça ver quem nós somos. É isso que nós estamos aqui para fazer, vivermos a verdade, falarmos a verdade, e se preciso, morrermos pela verdade.
Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de... Essa é a verdade dos nossos tempos. Que não sejamos nós, homens, que correremos atrás de mitos. Que a verdade seja o suficiente. Que assim como Nicodemos teve um encontro com Jesus e indagou acerca das suas verdades mais profundas, que possamos nos encontrar com Cristo e a sua palavra diariamente e questionarmos o que é de fato nascer do Espírito. Essa era a palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Para finalizar, eu gostaria que nós fizéssemos orações em grupos. Podem se reunir em grupos de quantas pessoas forem necessárias, de 3 ou 4, senão daí a gente também vai ficar em muitos, mas que a gente tenha um tempo de oração, que uma pessoa pergunte qual é a razão e a causa de oração, e alguém seja o representante desse grupo, para que possa orar. Se não sabe o nome do irmão, pergunta o nome do irmão. Não fique em patotinha também não, viu? Pode misturar esses grupinhos pré-formados aí. Pode bagunçar aí, pode bagunçar. Pode sair de perto. Pode bagunçar esses grupos que estão todos pré-formatados. Pode mexer, pode sair daí esse grupinho aí, ó. Pode se levantar daí. Tá muita patotinha. Vai orar com os irmãos que não conhecem ainda. Vai ali, mistura, sai daí, ego. Você também, Bruna, vai ali, ó. Bruna vai aqui, ó. Ali, ó. Vai ali, ó. Romualdo. Pronto. Ó, aqui só tem 2, vem um pra cá. Venham para cá. Deixa eu observar direitinho. Dona Liz e Benítez, vai ali naquele grupo ali, ó. Ali. Mônica também vai orar, não precisa de foto não. Vai ali com os meninos. Denis também. Não precisa de ninguém, vamos orar. Senhor Jesus, possamos nos reunir, Pai, cada dia mais como igrejas, que entendamos que esses pequenos grupos servem justamente para que tenhamos cada dia mais união, não somente em nós, mas que sejamos unidos por Ti. Nos dê compreensão acerca do Teu Santo Espírito, que possamos, Pai, ser cheios do Teu Santo Espírito, que possamos viver a Sua verdade, proclamar a Tua verdade, Senhor, assim como não sabemos da onde o vento vem e para onde ele vai, Pai, nós não precisamos saber, mas nós precisamos viver o simples fato de podermos sentirmos a realidade da Sua vida em nós, é mais do que o suficiente. Se faça presente em nossos meios, por meio das orações, que possamos depois louvá-los com toda a nossa força, com todo o nosso amor. Amém. Orem ao Senhor.
louvamos teu santo nome, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que tu se inclinas para escutar a oração dos seus filhos. Nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Nós estamos aqui reunidos como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Que estejamos cada dia mais unidos. Nos una, Senhor, pelo poder que há no teu Santo Espírito. Não nos permita vivermos uma religião desprovida de Cristo, Senhor. Não nos permita vivermos uma reunião de pessoas longe do teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito se faça presente em nós. Que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja regeneração, que haja correção, Pai. Não nos se afaste de nós, não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos. Que nossos irmãos possam terminar este momento de oração. Eu convido vocês a virem um pouco mais à frente para que a gente possa se unir e orar. Que vocês possam vir à frente para que possamos louvar ao Senhor. Venham à frente, se amontoem aqui. Podem vir à frente, não? Vem mais para frente aqui. Vem mais para frente. Vocês já andaram de metrô, fica muito mais apertado. Pode vir, pode vir. Por quê que tem que fazer isso? Para vocês enxergarem que vocês fazem parte de algo. A gente não enxerga às vezes. Às vezes a gente chega ali e fica ali na cadeira olhando para a nuca de alguém, pensando no que eu tenho que fazer depois. Esquece de tudo. Tira esse momento agora para louvar a Deus. O louvor não é uma apresentação. O louvor é a igreja louvando ao Senhor. Galego, eu não sei. Escuta na sua casa, você sabe um monte de música. Nós constantemente mandamos esses louvores que visam engrandecer o nome de Deus. Nós tentamos ao máximo aqui colocar tudo aquilo para que vocês sejam cada dia mais alicerçados nessa verdade, para que cada dia estejamos mais unidos. Vocês estão vendo as pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado, elas são as pessoas que vocês deverão ter esperança de te ajudar nos momentos de dificuldade. Hoje nós podemos viver isso, e se a gente mantiver essa cultura, não importa o tamanho que fique, nós iremos manter isso daqui. Não adianta a minha casa tá tudo bem, a outra casa do lado tá pegando fogo, irmão. Não importa o que aconteça, que sejamos intencionais naquilo que estamos fazendo. Nós estamos passando por esse processo de formação e vocês fazem parte disso. A igreja não pertence a um homem, a igreja pertence a Cristo Jesus. Que possamos entregar este louvor ao Senhor, que possamos louvar de maneira que nossas vozes sejam mais altas que todos os instrumentos, de maneira que as nossas vozes invadam casas, que escutem as vozes como será no céu. As vozes do céu estarão gritando: Santo, 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 rendendo glórias a Deus. E que não seja somente por intermédio das nossas vozes, que a nossa vida seja o eterno louvor a Deus. Louvemos ao Senhor. Vamos, Senhor, cante. Veja tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Toda
gente projetou, não importa que ele seja, o único Senhor. Veja os tronos, dobrados ao chão, até meu coração. Acima de todo nome está, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome. A morte, vamos lá! A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só tu és santo.
Deus, que mais momentos como esse possamos ter, que possamos louvar a Deus enquanto ainda temos oportunidade de louvar a Deus, que possamos buscar enquanto ainda podemos encontrá-lo. Diante de tudo que tem acontecido, nós sabemos que os tempos são difíceis, mas nós cremos num Deus que cuida, que guarda e que irá fazer o suficiente para que cheguemos até o reino celestial, por intermédio da sua única e soberana vontade. Vamos terminar, como sempre terminamos, orando o credo. Terça-feira nós temos mais um encontro, e domingo nós teremos ainda a próxima aula. Irei compartilhar com vocês o que foi dito. Amém? Vamos orar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, 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 amém. Vão em paz, debaixo da graça de Cristo Jesus. Dê um abraço no seu amigo. Abracem 5 amigos pelo menos para ir embora aí. Tamo junto.